Oi gente, tudo bom? Tô gravando esse vídeo de tarde e pensando um pouquinho na situação que a gente está passando e queria desejar a todos que estejam bem, que possamos ter a nossa aula com tranquilidade, que é o que a equipe SESI quer, e a equipe de professores está trabalhando unidos para que possamos passar o melhor material e de uma maneira didática, de uma maneira responsável. Isso é importante. E hoje, na nossa aulinha, eu vou comentar um pouquinho sobre os compostos alquila, tá? Essa minha aula, gente, tá no caderno, no livrinho de vocês, lá da página 38, tá? Mas antes de iniciar a página 38, eu vou fazer alguns comentários geral do que nós já havíamos estudado, tá? Bom, na aula presencial, nós vimos alguns compostos dos alcanos, né? Que tinha o prefixo, que era, se era 4 carbonos, era o prefixo but, e o sufixo, se é alcano, o sufixo ano, então ficava butano. Se trabalhamos com alceno, seria ligação dupla, terminação eno, e se era 4 carbonos, então seria o buteno. E assim por sucessivamente, tá? Isso já foi um conteúdo dado, só tô relembrando um pouquinho vocês. E os alcinos, ligação tripla, né, de cadeias de hidrocarbonetos. Bom, onde é que eu quero entrar na página 38 sobre os compostos alquila? Os compostos alquila, pessoal, são compostos onde nós vamos visualizar eles nas cadeias carbônicas ramificadas. Vamos lembrar de novo o que é uma cadeia carbônica ramificada. Cadeia carbônica ramificada é aquela cadeia que eu tenho um carbono terciário, um carbono quaternário, tá? Então ela tem mais de uma extremidade livre. Então eu tenho um carbono central e eu tenho extremidades livres nesse carbono, tá? Então seria uma cadeia ramificada. Os radicais alquil são alguns radicais que vocês não vão precisar a princípio decorá-los, porque tá na página 38. Então, à medida que eu for falando, eu for explicando aonde ele vai ser utilizado, vocês vão, à medida que vão utilizando, vocês vão acabar decorando, né? Esses visualizando, de tanto visualizar, vão acabar decorando os radicais alquila. Tá? Então, o que tem que ficar claro? Que os radicais alquila são compostos orgânicos que se encontram em cadeias carbônicas ramificadas, certo? Bom, quem são os radicais alquila? Tá? Então, eu vou mostrar para vocês a página 38 do livro e eu vou explicar o que está acontecendo ali para ele se formar num radical alquila e depois, posteriormente, aonde a gente vai visualizar um radical alquila. Bom, gente, então, seguindo a página 38, nós temos aqui, primeiramente, nós temos um metano, um carbono, né, com 4 hidrogênios. Quando ocorre a perda de um hidrogênio por um processo químico, ele passa a ter 3, tá? Então, quando acontece esse tipo de reação da perda de um hidrogênio, ele passa a se transformar em metil, tá? Então, o que acontece? Isso aqui é o primeiro radical alquila, tá? É o metil, conhecido também como metilo. Quando nós temos dois carbonos, né? Aqui, a câmera tá... O prof ainda tem que se acostumar a fazer isso. Quando nós temos 2 radicais aqui e perdemos um hidrogênio, ó, a perda dele, da extremidade, nós temos um radical etil. Então, o radical etil é quando nós temos a perda de um hidrogênio de uma das extremidades. Cuidem, pessoal, que esse tracinho aqui significa a perda do hidrogênio, tá? Não é frescurite, não, tá? Então, se vocês olharem, a gente sabe que o carbono ele tem que ter 4 ligantes, né? Aqui ele tem 2, 3, porque ele perdeu aqui, ele perdeu um hidrogênio da sua cadeia. Então, seria CH3, CH2 aqui. Aqui é a representação da perda do hidrogênio, tá? No quadrinho de baixo do livro de vocês, nós temos aqui 3 carbonos, certo?
E aqui a perda de um dos hidrogênios das extremidades. Então, tá ele aqui, houve uma perda, e aí ele se transformou de propano, né, que é 3 carbonos, ele passou a ser chamado de N-propil. Então, o N-propil é quando ele perde um carbono da sua extremidade, ó. Houve uma perda aqui, tá? Aqui é quando ele perde o carbono, quando ele perde o hidrogênio do carbono central, tá? Então, houve uma perda aqui, aí ele passa a ser o isopropil, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, que eu tenho o hidrogênio perdido aqui, ó, tá? Foi perdido um hidrogênio da cadeia. Aí ele passa a ser o isopropil, certo? Bom, aqui embaixo nós temos um butano, 4 carbonos, né? O butano, quando ele perde o hidrogênio da extremidade, nós temos o N-propil, perdão, o N-butil, tá? Que são perda de um hidrogênio da extremidade. Quando ocorre a perda do hidrogênio do carbono secundário, ó, tá? Do carbono secundário, ele passa a ser sec-butil, sec de secundário, tá? Sec-butil, certo? Aqui nós temos o propano, são 3 carbonos, né? 3 e 1, 4, então é o butano. 1, 2, 3, 4, é o butano. O que acontece aqui? Perdeu um hidrogênio da extremidade, ele passa a ser, ó, o hidrogênio perdido, ele passa a ser o isobutil. E quando ele perde o hidrogênio do carbono terciário, ó, 1, 2, 3, ele perdeu o hidrogênio do carbono terciário, ele passa a ser o terc-butil. Então, são esses os radicais alquila, tá, gente? Do livro, então, é o metil, que ele vai sempre se apresentar nessa forma aqui para vocês, tá? O etil, ou etila também é conhecido, tá? O N-butil ou N-butila, o isopropil ou isopropila, o N-butil, o sec-butil, o isobutil e o terc-butil. Esses são os radicais que vão aparecer na cadeia carbônica de vocês, tá? Isso tudo tá na página 38 do livro de vocês. Eu achei interessante mostrar um por um, tá? O porquê que ele se transformou em metil, né? Porque ele veio de um metano, ele veio de um alcano com perda de hidrogênios, tá? Então, todos eles vieram de alcanos com perda de hidrogênio. Então, cada um ficou com um tipo de nomenclatura diferente, tá? Então, esses são os radicais, pessoal, que vão posteriormente que vão se mostrar para vocês nas cadeias ramificadas, que vai ser o assunto da nossa próxima aula. Oi, gente. Dando continuidade, então, da nossa aula, os radicais estudados, radicais alquil ou radicais alquila, tá? Eles vão ser encontrados em nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. Então, no livro de vocês tem algumas regrinhas básicas, né, para achar a cadeia principal, para a gente começar a dar nome às cadeias de hidrocarboneto. Então, o primeiro exemplo ali, tá, demonstra uma cadeia ramificada, tá, porque ela tem mais de uma extremidade livre, tá? Então, eu posso dar continuidade para cá, nessa cadeia, eu posso dar continuidade para cá, posso dar continuidade para cá. Então, isso aqui é uma cadeia ramificada, tá? É uma cadeia de alcano, porque só apresenta entre carbonos ligação simples, tá? Então, só tem ligação simples. E agora a gente vai ter algumas regrinhas para achar a cadeia principal. A cadeia principal, gente, ela tem que ter o maior número de carbonos possível. Então, eu posso começar a numerar ela. Então, eu tenho um carbono, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 carbonos nessa cadeia, tá? Então, eu tenho que fazer de modo que a minha cadeia carbônica tenha o maior número de carbonos possível. E essa cadeia tem que ser uma cadeia sequencial, tá? Ela não pode, eu não posso, por exemplo, começar a contar assim e depois vir para cá, tá? Então, ela tem que ter uma sequência. Então, se eu começar a contar assim, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, essa cadeia aqui, ela tem 5 carbonos. Aquele carbono que sobrou é o meu radical.
Ah, prof, mas eu não quero contar assim, eu quero contar de lá para cá. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Igual sobrou esse aqui. Ah, mas eu não quero essa aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Se vocês observarem, todas elas vão ter 5 carbonos. Então, é sequencial. Ou eu posso trabalhar assim, ou eu posso trabalhar de uma forma sequencial assim, tá? Mas sempre vai sobrar um CH3. E esse CH3 a gente chama ele de radical. E esse radical, se nós formos pegar o nosso livro na página 38, ele tá aqui. Se chama metila, metil, tá? Então, a minha cadeia carbônica, ela é composta de 5 átomos de carbono. Se eu tenho 5 átomos de carbono e eu tenho uma ligação simples entre cada átomo, eu estou trabalhando com alcano, prefixo pente e sufixo ano. Então, nós estamos trabalhando com pentano, certo? Até aí nenhuma novidade. Porém, quando a gente trabalha com radical, e eu já descobri que o meu radical está aqui, ah, prof, mas eu não quero fazer essa sequência aqui, eu quero fazer esta sequência aqui. Não tem problema, faz essa sequência aqui, igual a tua cadeia carbônica vai ter 5. E o teu radical vai ser esse aqui, tá? Bom, minha cadeia carbônica eu escolhi essa aqui, tá? Então, essa aqui a gente vai chamar de cadeia carbônica principal, com 5 carbonos, são todos eles alcanos, ligação simples, então, a princípio, eu tenho um pentano. Esse meu radical aqui, que eu já conheço, né? A professora já falou da página 38, é o meu radical metil, tá? Então, o que eu vou fazer com o radical metil? Eu vou numerar a minha cadeia carbônica de modo que o meu radical fique com o menor número possível. Então, a minha cadeia carbônica vai ter que começar a numeração por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 carbonos e a minha metila ficou no carbono 2. Ah, prof, mas e se eu fizesse daqui para lá? Se tu fizesse daqui para lá, tu ia ter o número 4 aqui, não o número 2. Prof, se eu fizesse essa cadeia carbônica aqui, tu teria que numerar de modo que a tua metila ficasse com o menor número possível. Igual tu ficaria com 1, 2. A tua metila ficaria no carbono 2 igual. Então, independente da cadeia carbônica principal que tu achar, que tu escolher, a resposta tem que dar a mesma, tá? Então, eu escolhi essa aqui, numerei ela, de modo que o meu radical alquil fosse o menor número possível. Aí, como é que eu vou dar este nome? Então, aqui tá no livro de vocês a cadeia principal, o grupo alquil, grupo orgânico alquil, que é o metil, e a nomenclatura. Ó, numerei de modo que o menor número fique para o radical, certo? E como é que vai ficar o nome, então, prof? O nome nós vamos colocar primeiro o número, tá? Então, o número ele ficou no carbono, ele ficou no carbono 2, certo? Então, vai ser 2. O nome do meu radical alquil, que a gente viu na página anterior, ó, que é o metil. Então, é 2, tracinho metil, pentano. Pentano significa a quantidade de carbono que eu tenho na minha cadeia, ano porque trabalhamos com alcano, certo? Então, o nome dessa cadeia carbônica é 2-metil pentano. 2-metil porque a metila está no carbono 2, ó, está no carbono 2. Pentano porque eu tenho 5 carbonos, ano porque eu tenho apenas ligações simples, certo? Dando continuidade, então, no meu carbono 2, eu tenho o radical metil e no carbono 4 tem outro radical metil, certo? Como é que vai ficar, então, prof, a nomenclatura? Vai ficar o seguinte, eu tenho no carbono 2, eu vou pegar sempre a sequência de menor número. Então, vai ser 2, vírgula 4, porque eu tenho 2 radicais, né, gente? Eu tenho um radical no carbono 2 e um no 4, então eu preciso identificar ele na cadeia carbônica. Então, vai ser 2, porque o primeiro radical tá no carbono 2,
vírgula, essa vírgula é importante, não é frescurite, tá? Vírgula 4, porque o meu radical tá no carbono 4, certo? E o meu radical é o metil. Só que eu tenho 2 metil, né, gente? Eu tenho 2 números, então significa que eu tenho 2 metilas na minha cadeia. Então, nós vamos usar o prefixo di na frente. Então, por isso dessa palavrinha di de 2. Então, é dimetil. Metil porque o radical é alquil, tá? E di porque eu tenho 2. Ó, no carbono 2 eu tenho uma metila e no carbono 4 eu tenho uma metila. Então, por isso do dimetil. Tracinho, não é frescurite, isso aqui é regra da IUPAC, tá? Tracinho, hexano. Opa, de onde é que saiu esse hexano? Esse hexano saiu do carbono da cadeia principal com 6 carbonos e somente ligação simples, tá? Então, o nome dessa cadeia é 2,4 de metilhexano. Eu vou fazer aqui em cima se eu fosse escolher essa cadeia aqui, tá? Se eu fosse escolher esta cadeia aqui, ó, vou riscá-la bem aqui. Tá? Eu teria esse aqui de radical e teria esse aqui. Aí eu começaria aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Aí como é que ficaria a minha nomenclatura? 2,4. A letra da prof tá ruim, mas dá pra entender, né? É que nem os desenhos que eu faço lá. Tem que dizer que tá bonito. 2,4, tracinho. Quantas metilas eu tenho? 2, então é dimetil. Tracinho, hexano. Então, viu, gente, que ficou igual, ó, tá? Ficou igual. 2,4 de metilhexano, 2,4 de metilhexano, certo? Então, a minha cadeia carbônica, eu posso ter essa sequência aqui, e eu posso ter essa sequência aqui, que vai ficar igual, tá? Então, não mudou a nomenclatura. Tem que sempre seguir a regra de que a minha cadeia carbônica principal tem que ter o maior número de carbonos possível. Bom, gente, na próxima aula, então, a gente dá sequência ao livro, né, a página que nós paramos. E por hoje, então, a gente fica por aqui. Um abraço a todos e fiquem bem.